eu penso sobre família, quando eu penso no momento como família, o ministério como família, a igreja preocupada como família, eu vejo que a igreja está amadurecendo. A igreja de Jesus está crescendo e trabalhando naquilo que é muito essencial para a vida dela, para a existência dela. Porque a igreja cristã começou através das famílias. Não foram pessoas, não foram indivíduos, mas eram famílias que se uniam em torno da palavra dos apóstolos para aprender, para ter comunhão, para orarem juntas. Então eram famílias, eram pessoas que estavam relacionadas, e a igreja se preocupava com os relacionamentos familiares dentro da igreja, para fortalecer as famílias. E com isso a igreja foi crescendo. Com isso a igreja não era só um culto, não era somente um lugar de ensino, era um convívio familiar, onde não importava o seu sangue, a sua raça, a sua origem, todos faziam parte de uma mesma família, porque fomos adotados por um mesmo Pai. E temos um irmão comum, que é Jesus Cristo. Então, quando nós ingressamos na família de Deus, nos tornamos uma única família. Uma família que tem que cuidar um do outro, ajudar um ao outro, suportar um ao outro, aguentar um ao outro, exortar um ao outro, aprender um com o outro, torcer um pelo outro, se alegrar um com o outro, chorar um com o outro. Porque na igreja nós aprendemos a ser família. Na igreja nós aprendemos a nos relacionar. Por isso que muitas igrejas nós nos tratamos como irmãos. E somos irmãos em Cristo Jesus. E Deus é o nosso Pai. E como irmãos, não sei como é que você é com o seu irmão, com a sua irmã, mas eu sou muito carinhoso, eu era muito amoroso, eu era muito cordial com meus irmãos. Não, a gente quebrava o pau, brigava, se amava, torcia, se ajudava, apoiava um ao outro, mas nós estávamos juntos. Família é isso. Os meus filhos se amam e nos amam, mas a gente às vezes discorda, às vezes a gente aprende um com o outro, ajuda um ao outro, mas nós estamos juntos. Nós queremos estar juntos. E não tem nem como separar, porque eu sou o pai, a Ieda é a mãe, eles são os filhos e tem os netos. Não dá, eu quero sair dessa família, não existe isso. Uma vez que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele te adota, você faz parte da herança dEle, você é propriedade dEle. Ele fala, não vou te deixar nunca, eu não quero, não importa. Ele fala, você vai ficar comigo, porque Ele te ama. Ama ao ponto que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos fazer parte dessa grande família. Por isso que quando a igreja tem esse trabalho que desenvolve com a família, não é uma área da igreja, é a igreja. E nós temos que nos ensinarmos uns aos outros e aprendermos uns com os outros a sermos uma única família. Na sua família todo mundo é igual, não existe isso. Todos nós somos diferentes, mas nos complementamos, nos ajudamos, e as nossas diferenças nos ajudam a alcançar coisas comuns, a nos desenvolver, e a igreja é isso. Então, quando eu olho para a igreja primitiva, aquela igreja que começou, não era igreja de indivíduos, pessoas, apesar que nós temos relatos que falam de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de Maria, de Madalena, são nomes ali, mas por detrás desse nome você tem uma família. E juntamente com essa família, outras famílias, que agora congregam no nome de Jesus, e se importam um com o outro, e ajudam um ao outro, e aprendem um com o outro, desde o menor ao maior. A igreja de Jesus Cristo, ela se importa com todos os membros da família, desde o menorzinho ao maiorzão. Ela aprende desde o menor ao maior. Ela se edifica nesse processo de família. Estamos vivendo momentos na nossa sociedade que estão se questionando sobre a origem da família, a constituição da família, os gêneros de família,
as responsabilidades, às vezes, que o Estado pode ter em ensinar sexo para os nossos filhos na escola primária. Nós estamos vendo o Estado, o governo, a sociedade, sempre estar interferindo nessas questões de família. E eu digo a vocês, claro, eu quero que o Estado, o governo, a sociedade possa sempre estar buscando aprimorar, conhecer, desenvolver, ajudar as famílias, isso é magnífico. Mas a responsabilidade de viver uma família integral, viver uma família plena, feliz e alegre, ela acontece na igreja, ela é aprendida na igreja, ela é exercida na igreja do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para as nossas crianças e falamos aqui está a nossa igreja, e o que temos que aprender com eles, e eles têm uma lição para nos ensinar, e se eu não aprender essa lição, eu estou deixando de ser igreja. A grande lição das crianças, sem dúvida, é a forma em que eles se interam com Deus, como eles se relacionam com Deus e com a vida de uma forma feliz, brincante. Eles aprendem assim, se relacionam assim, vivem assim, e o gozado é que quanto mais nós crescemos, mais nós desaprendemos a sermos pessoas felizes, alegres, brincantes, satisfeitas, e nos tornamos pessoas secas, fechadas, tristes, emburradas. E nós temos que aprender com as crianças. Então, quando eu falo de família, não estou falando de marido e mulher, estou falando de criança. Estou falando de adolescentes, de jovens que fazem parte dessa família, que nos ensinam também e que nós temos responsabilidade para com eles, de agregá-los à nossa família. Quem é que não precisa de um jovem? Quem é que não precisa de um adolescente? Essas pessoas nos trazem um ânimo, um poder, uma disposição. Eles nos ensinam a confiar, a acreditar, a se esforçar, a vencer limites, que com a idade a gente vai se cansando, esquecendo, desanimando, mas quando você traz os jovens juntos de vocês, os adolescentes juntos de vocês, eles trazem vida novamente para nós, porque é assim que eles se relacionam com Deus, é assim que eles se relacionam com o aprendizado. Já viu como os jovens hoje aprendem, né? O livro na frente, o Walkman, a televisão, é tudo junto, né? Para aprender e assimilar as coisas. Quer dizer, a gente não consegue mais isso, mas eles conseguem, eles têm uma habilidade, acho que extrasensorial, né? Ou extraterrestre, né? Que eles conseguem fazer todos os sentidos funcionarem para aprender uma única coisa, mas é a habilidade e a capacidade que os nossos jovens têm e que contribuem com a nossa família na igreja. Os idosos, com a sua experiência, com a sua sabedoria, e sabedoria não é só porque acertou, sabedoria porque errou e aprendeu com os erros. E hoje ele pode falar, olha, eu fiz isso e não deu certo, ou eu fiz isso e deu certo. A sabedoria daqueles que têm cabelos brancos, e aqueles que não têm cabelos também, eu estou vendo alguns aqui que não... né? Então tem aqueles homens que têm e não têm cabelo, não têm barba, não importa, mas nós estamos falando das pessoas com mais idade, mais experiência, que são essenciais para a nossa família. Quem é que não gosta de um vô e de uma avó? Aquele vô e vó que aceita tudo, topa tudo, né? Eu lembro que na minha igreja, né, nós tínhamos um casal de idosos, eles eram húngaros, extremamente tradicionais, formais na sua vida pessoal, mas eles estavam ali com os adolescentes, eles estavam ali com os jovens, e os jovens faziam questão de convidá-los, porque eles eram a alegria e o senso de que tem alguém responsável entre nós aqui, e os jovens sempre faziam questão de que eles estivessem ali. Sabe, nós precisamos valorizar as pessoas que com mais vivência do que nós podem nos ajudar a errar menos, acertar mais e aprender com a vida. Olha, o quanto eu aprendi com professores bem idosos, que às vezes numa sala de aula chorava questões que ele não conseguiu resolver, ele não conseguiu acertar,
e queria nos orientar a não cometer os mesmos erros, como eu aprendia com ele. Não porque ele acertou, mas porque ele era humilde o suficiente de entender que na sua jornada muitas coisas não deram como ele planejava ou o que ele desejava, mas que com aquele erro ele queria nos ensinar a não cometer os mesmos, para que pudéssemos ir além do que ele. E como compartilhava conosco as vitórias, a capacidade, a ciência dele, e nos ajudava a ir longe, porque nós não tínhamos toda aquela vivência deles. Família é isso. Precisamos de avós. Eles são importantes, não só pelo carinho, pela aceitação. Agora, velho chato é ruim, né, gente? Emborrento, né? Aquele que não sabe, sempre está com a cara amarrada, né? Parece que está chupando limão toda hora, né? Aquela coisa toda. Mas quando você vê um idoso que abraça, que beija, porque ele tem liberdade, né? O idoso pode ter toda essa sensibilidade conosco e carinho. Eu lembro assim, a primeira vez que eu entrei, eu tive contato com um pastor na igreja, né, para mim era um gigante, né, porque eu era criança, né, e quando eu vi aquele gigante, né, estendendo a mão para mim, se abaixando para conversar comigo, eu falei, que é isso? O que está acontecendo? E aquilo impressionou a minha vida, e foi na minha juventude, eu fui lembrar daquele pastor, no ato da minha conversão, de quão foi importante aquele adulto vir conversar comigo. E depois, quando eu me tornei seminarista, eu fui no ministério onde ele estava, né, trabalhando no acampamento no Rio de Janeiro, né, e recordar aquele momento gostoso, daquele gigante. Só que naquela época ele já não era mais gigante, eu já tinha crescido, né? Mas foi maravilhoso ver que aquele adulto se importou comigo. Então, quando eu olho, e sempre quando a gente reflete sobre a igreja de Jesus, a gente tem os parâmetros ali de Atos, capítulo 2, capítulo 3, aqueles inícios da igreja de Jesus, e a gente imagina que as coisas eram muito fáceis, as coisas eram muito individuais, as coisas eram muito segmentadas, departamentos. Não, ali era uma coisa só. E a minha esperança é que o trabalho com famílias aqui não seja um trabalho à parte, porque todos nós somos família. E todos nós temos responsabilidade de família um com o outro. Quantos jovens estão aqui e que seus pais não estão? Quantas moças e moços solteiros que estão aqui e que precisam ser atendidos e respeitados e ajudados no seu momento de vida? Quantas pessoas estão entrando aqui com lutas e dificuldades que precisam ser acolhidas na nossa comunidade? Nós temos valores fundamentais e entendemos que o ensino é algo essencial para nós. E eu sou professor, eu ensino há muitos anos. Fui professor da faculdade teológica, de mestrado, de todas essas coisas, mas quando eu penso que a igreja não é só um local de ensino, é um local de convivência, é um local de amor, é um local de respeito, é um local de aceitação. Eu sou aceito aqui, eu sou recebido aqui. A criança vem porque ela é amada aqui, ela tem um departamento para ela, ela tem um brinquedo para ela tem uma tia para ela tem um lanche, ela se sente aceita entre nós. Mas o nosso ministério não é só fazer, mas também aprender a receber um com o outro. E era isso que a igreja primitiva fazia. Eles se ajudavam mutuamente, eles se cooperavam entre eles. E isso fortalecia a igreja de tal forma que essa igreja crescia, crescia e crescia. Interessante, a gente estava num culto na nossa igreja há poucos meses atrás, e um dos pastores que lá tem, ele falou assim, olha, nós estamos precisando alugar mais um espaço. O espaço lá já é gigante, né? Mais um espaço, porque estamos com um problema. Mas é um problema bom. É um problema que o número de crianças está aumentando e já o pessoal do Ministério Infantil não consegue mais administrar naqueles espaços já disponíveis e a gente vai precisar alugar mais uma outra área. Aí ele falou a quantidade do problema que ele tinha. Eram mais de 1000 crianças frequentando a igreja. Essa é a igreja. As crianças desafiando a igreja, agora precisamos gastar mais dinheiro.
precisamos alugar mais, precisamos fazer mais, precisamos responder mais, termos mais programas. Sabe, as crianças nos puxam, nos ensinam, nos alertam. Quando Paulo escreve a Timóteo, eu acho lindo as cartas pastorais. Paulo foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento. Paulo foi aquele que mais ensinou sobre igreja no Novo Testamento e mais corrigiu percursos de igrejas no Novo Testamento. Se não fosse também Lucas, que escreveu o livro de Atos, nós não saberíamos como era essa igreja, ou como essa igreja se formou. Então nós temos o evangelista Lucas, historiador Lucas, que escreveu o seu evangelho, o evangelho de Jesus, segundo Lucas, e escreveu o livro de Atos, e por isso nós conhecemos como era a igreja primitiva. Lucas andou com Paulo, e Paulo foi aquele que mais escreveu sobre a igreja, e ajudando, e abençoando e orientando a igreja naquilo que ela deveria ser. E todas as correções e direções e exortações de Paulo, sempre no sentido não da igreja se tornar uma empresa ou uma organização, mas da igreja sempre se preocupar em ser uma grande família. Uma família em que o amor é o mais importante, o cuidado é o mais importante, a atenção é o mais importante, e o nosso ensino é para ensinar essas coisas. E quando Paulo escreve para Timóteo a sua primeira carta, tipo no capítulo 4, só para a gente ter uma orientação sobre esses assuntos, Paulo coloca no início do capítulo 4 de 1 Timóteo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos. Então, Paulo não tem dúvida do que o Espírito Santo está falando. Paulo não tem dúvida e não questiona a revelação que ele está tendo em relação a Timóteo, a igreja, e como essa igreja deveria se comportar, ou como essa igreja deveria ser. 1 Timóteo, há uma preocupação de Paulo em ajudar Timóteo a organizar a igreja, a administrar a igreja, fazer com que a igreja seja uma igreja viva, eficaz, cuidando das viúvas, cuidando das crianças, tendo seus diáconos, os seus líderes, os seus pastores. Então, há uma preocupação de Paulo em orientar Timóteo como essa igreja deveria se comportar e ser. E o interessante é que, nesse capítulo 4, ele inicia falando assim, olha, Timóteo, eu não tenho dúvida, o Espírito Santo está me falando claramente sobre isso. E é bonito quando você vai no finalzinho do capítulo 3, né? Ali naquele último versículo, o versículo 16 do capítulo 3, ele faz tipo uma declaração, uma poesia, um cântico, e ele coloca dessa forma: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Então, quando Paulo introduz esse parágrafo do capítulo 4 nosso, ele está cheio do Espírito Santo, cheio da presença e da sabedoria de Deus na vida dele, e ele fala, olha, não tenho dúvida do que eu estou te falando, que vem da parte de Deus, e é o que Deus quer orientar você e orientar as igrejas para que elas sejam assim. Então veja, ele coloca assim, que nos últimos tempos, alguns, infelizmente, abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo fala que naquele tempo e nos nossos tempos, nós teríamos esse tipo de circunstâncias, momentos difíceis, momentos complicados, momentos confusos, momentos em que as pessoas já não saberiam para onde ir, ou o que fazer, ou o que pensar.
as pessoas estariam se distraindo ou sendo distraídas por oratória, pregação, insinuação, falsos ensinamentos. Era um momento em que parece que o diabo estava confundindo as pessoas e atrapalhando as pessoas naquilo que era a essência e importância da vida. E ele fala, entre todas essas coisas, que essas pessoas hipócritas e mentirosas e que têm a consciência cauterizada, elas proíbem o casamento. E o casamento para nós, e casamento aqui não é só uma cerimônia religiosa ou civil, nós estamos falando, em vez de casamento, a família para nós. É a essência e é a verdade, é a grande preocupação que todos nós precisamos ter. Mas que essa essência e verdade, ela está sendo perturbada, conturbada, confusa. Esse é o momento em que nós vivemos, por homens que parece que estão falando a verdade, mas não estão falando a verdade. Mentirosos, que têm consciência cauterizada e que proíbem o casamento e o consumo de alimentos. E Paulo coloca que, olha, tudo que Deus criou é bom. A família foi Deus que criou e a família é boa. E Ele criou com um propósito tremendo. E esse propósito deve ser colocado diante de Deus. Mas o versículo 6 ele põe assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, e aqui ele está falando, Timóteo, passa isso para a igreja. Orienta a igreja de Jesus, coloca dentro dessa linha. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrindo as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, essa orientação e direção que Paulo está dando a Timóteo e a todos nós, ela é uma forma de nós nutrirmos. A palavra nutrir é assim, alguma coisa que eu preciso me alimentar sempre, constantemente. Por isso que eu preciso sempre vir à igreja, por isso eu sempre preciso orar, eu preciso sempre ler a Bíblia, eu preciso sempre, não é uma vez única, não é só um momento da minha vida, mas é alguma coisa constante. Você come só uma vez na vida? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Não, você come todo dia. Você bebe água quantas vezes? Uma vez por ano? Não, você bebe água todo dia. Respirar, você respira a todo momento. Então, a palavra nutrir é aquilo que me sustenta, aquilo que vai dar sustentáculo, para que eu possa ser o que eu preciso ser, acreditar naquilo que eu tenho que acreditar. E ele coloca assim, olha, nutrindo com verdades da fé e da boa doutrina. Então nós precisamos de uma boa doutrina e precisamos da verdade da fé. A doutrina nós aprendemos através do ensino, através da leitura. Eu preciso saber qual é a lição de casa. Eu tenho que saber o que eu preciso saber. E a doutrina nos orienta e nos ajuda. Mas quando ele diz, na passagem anterior, com as verdades da fé, ele está falando de algo vivo. Não só preciso aprender, mas eu tenho que viver essas coisas, porque a fé sem obra é uma fé morta. A doutrina sem obra é uma doutrina morta, quer dizer, é alguma coisa que eu tenho que viver, e é viver não pelo racionalismo, não só pela doutrina, mas é viver pela fé, confiando que esse é o caminho que Deus tem para nós. E essa é a maneira que cada um de nós, enquanto igreja e família de Deus, devemos viver, baseados na doutrina, na sã doutrina, na doutrina da palavra de Deus, mas também baseados na fé, que é a prática dessa doutrina, o exercício e a dinâmica em como eu estou vivendo. Porque às vezes nós só estamos aprendendo, só conhecendo, só sabendo, mas vivendo muito pouco. Então, quando a Bíblia fala de fé, ela não está falando de confiança ou autoconfiança, ela está falando de obra. Porque eu confio, e confio na doutrina, na sã doutrina, eu vivo essa sã doutrina, eu pratico essa sã doutrina. Então, o cristianismo, Cristo e a minha vida espiritual e religiosa, a minha experiência com Deus não vai se dar só pelo intelecto, mas pela prática, pela vivência. E a igreja é um laboratório, onde eu aprendo no intelecto a sã doutrina, mas também vivo a fé dentro da igreja, ou através da igreja.
É onde eu vou ter meu irmão, a minha irmã tão diferente que está sentado aqui ao meu lado, à minha frente. E eu tenho o privilégio de, pela fé, aplicar a sã doutrina que eu tenho aprendido aqui, de amar, de ajudar, de incentivar, de apoiar, de receber, de não ser preconceituoso, não importa o seu gênero, não importa a sua raça, não importa a sua escolaridade, a sua situação social, eu recebo aquele irmão porque a doutrina me ensina essas coisas. E a fé me leva a praticar essas coisas. Mas essas pessoas não querem só saber das coisas. As pessoas querem ver as coisas. E elas vêm através da nossa fé, da dinâmica de vida que eu exercito aqui. Você conhece a pessoa que está ao seu lado? Ou atrás ou à frente? E quando eu digo que eu conheço, não, eu já vi ela, eu sempre vejo ela aqui. Mas você sabe a luta e a dificuldade que ela está vivenciando. Você faz parte de um pequeno grupo, de um grupo dentro da igreja, em que as pessoas buscam se ajudar ou se apoiarem, ou você faz parte de um grupo que está interessado nos jovens solteiros, em ajudá-los, em orientá-los, em abençoá-los, das pessoas que são viúvas, ou mães solteiras, ou pais solteiros, ou pessoas que vêm com situações indefinidas na sua vida. Nós temos apoio, nós temos fé para administrar na vida dessas pessoas? Ou será que a nossa igreja é só cabeça? É só doutrina? Fé e doutrina andam juntas. Você não consegue doutrina sem fé e não consegue fé sem doutrina. Quando você tenta viver a fé sem doutrina, você erra tremendamente. Porque você vai fazendo as coisas sem orientação e sem sabedoria. Mas quando você tem a doutrina e não tem a fé, você só engorda. Você só cria mais dilema na sua vida, porque você não pratica, você não exercita a sua fé. Quando a gente pensa, e aqui fala sobre casamento, sobre família, o texto, que é uma grande preocupação daquela sociedade e da nossa sociedade de descaracterizar essa família. A igreja é o local onde nós aprendemos sobre família. Não é só aqui do púlpito. Seria maravilhoso se nós tivéssemos um departamento de família ali com as crianças. Um departamento de família com os adolescentes. Um departamento de famílias com as pessoas solteiras. Um departamento de família com os idosos, com as viúvas. Porque todos nós somos família. E como família devemos funcionar. As crianças não vão aprender sobre família se nós não a ensinarmos, não doutrinarmos corretamente elas. Porque se nós não doutrinarmos com a sã doutrina, alguém vai doutrinar. E eu não sei como esse alguém vai doutrinar. Mas eu sei que a doutrina sobre família vem da igreja. O ensinamento... Eu aprendi a ser família na igreja. Eu aprendi sobre pai, mãe, filho, e toda essa relação familiar foi no contexto da igreja. Porque eu tinha referências, eu tinha pessoas, eu via as pessoas que viviam e conviviam de uma forma como devem ser. Não só pelo conhecimento, mas pela prática. Como é bom você receber alguém. Receber igual, não tem diferença nenhuma, mas receber um diferente. Quantas vezes você já levou um jovem solteiro para almoçar ou jantar na sua casa? Ou quantas vezes um jovem solteiro já convidou um casal para ir para a sua casa? Eu lembro que uma vez nós conhecemos alguém, tudo muito acidental de Deus, né? Dentro de um ônibus, né? Lá na Inglaterra. E eu fui pegar o endereço com o rapaz que estava sentado ali. Olha, estou querendo ir para uma igreja tal. Ele falou, não, fica ali, tá bem, mas eu não sei. Ele tentou me explicar, ele falou, então é o seguinte, eu vou com você até lá. Eu falei, cara, brincadeira, né? O cara vai comigo até na igreja tal, né? E estava eu, a minha esposa, os meus filhos que na época eram pequenininhos, e ele foi com a gente para a igreja lá. Eu não sabia que ele era cristão, e acabou assistindo o culto. Saímos do culto e fomos conversar, só sei assim, rolou uma grande amizade entre nós, esse jovem solteiro, adulto. E ele
vivia sozinho, vivia num quarto sozinho, e foi muito bacana. Depois de algum tempo, nós o convidamos para ir na nossa casa, e ele foi, brincou com os nossos filhos, ficou conosco e nos ajudou. E um dia ele nos convidou para ir na casa dele, que ele queria fazer alguma coisa para nós. Aí nós fomos na casa dele, só que a gente não imaginava que a casa dele era um quarto. E nesse quarto tinha fogão, geladeira, cama, né, sofá. A casa dele era num quarto dentro de uma outra casa. E aquele jovem nos recebeu de uma forma tão magnífica, tão maravilhosa, que a nossa amizade foi cada vez mais forte. Ora a gente ia tomar chá com ele na casa dele, ora ele vinha tomar chá na nossa casa, encurtando a história. Depois ele se tornou missionário, casou, veio para o Brasil, né? E nós continuamos a nossa amizade, e ele continuou sendo o grande tio dos nossos filhos. Sabe, tem jovens solteiros, rapazes e moças que são espetaculares. E o que eles precisam, às vezes, é da família de Deus, junto deles, para que a vida deles... E ele falava para mim: Fernando, meu sonho é ser missionário. Meu sonho é trabalhar com criança. Meu sonho é casar. E era um jovem solteiro, já solteirão, né? Era um jovem solteirão. E a gente fala: cara, Deus sem dúvida tem uma resposta para isso. Deus sem dúvida tem alguma coisa. E é que Deus teve mesmo. Ele se casou, se tornou missionário, veio para o Brasil, veio trabalhar com crianças no Brasil. E não foi nada que eu arrumei. A única coisa que nós fizemos foi convidá-lo para ir na nossa casa, a gente na casa dele, fazermos uma grande amizade e darmos o apoio de fé que ele precisava. E ele me ajudou em muitas outras coisas da minha vida pessoal também, e dos meus filhos. Sabe, tem jovens, homens, meninos e meninas maduros, que são espetaculares e estão isolados, e que precisam ser recebidos, acolhidos pela família de Deus. Sabe, muitas vezes nós somos preconceituosos com eles, temos medo. Não, vai criar problema na minha família. Ah, mas aquela é uma mãe solteira, uma pessoa enviuvada, né? Uma pessoa que está vivendo uma situação, nós não podemos, quer dizer, nós vivemos em milindres e não em fé. E entender que nós temos um ministério na vida um do outro. Naquele tempo, o grande alvo da sociedade gnóstica era acabar com a família. E Paulo fala: a igreja é aquela que preserva os valores familiares, não só ensinando, mas vivendo na sua dinâmica de como família de Deus dessa maneira. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. E é interessante que Timóteo fez isso. Não se tornou só um grande líder, um grande pastor, um grande bispo, mas desenvolveu grandes igrejas através disso tudo. E o texto continua dizendo que quando você trabalha com essa verdadeira fé e com essa boa doutrina, rejeita essas fábulas, né? E, pelo contrário, exercita-se na piedade, finalzinho do versículo 7. Então, o que é exercitar-se na piedade? É isso que eu estou falando. Piedade não é ter dó. Ah, tadinho deles, tadinho dos solteiros, tadinho das viúvas, dos viúvos, tadinho dos velhinhos, tadinho... Não, piedade aqui, a palavra quer dizer amor. Quando você exercita o amor, o exercício de atender, ajudar, corresponder àquela pessoa, né? Isso faz uma grande diferença na sua vida, na vida dela, na vida da igreja, fortalecendo a igreja do Senhor. E ele coloca assim, porque quando você exercita, né, essa piedade, veja, ele fala assim: o exercício físico é de pouco proveito, finalzinho, versículo 8 agora. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. Promessa que é? Ninguém promete coisa ruim, só coisa boa, principalmente Deus. Promessa de Deus é coisa boa. E existe uma promessa para aqueles que praticam, exercitam o amor dentro da igreja e fora da igreja, nos relacionamentos, para viver assim.
Você pode falar assim, mas é só entre nós aqui? Não, começa aqui, porque aqui é a nossa grande escola, onde nós aprendemos através da sã doutrina, mas também do exercício da fé, mas para exercermos lá fora. Lembro de um outro jovem, que também não era da igreja, não era cristão, e ele quis se aproximar de nós, nós nos aproximamos dele, e de repente nós nos tornamos grandes amigos. E aí ele compartilhou comigo, olha, Fernando, eu não sei o que fazer nesse problema imenso que eu estou vivendo. Você pode falar assim, o que eu devo fazer? Eu falei, não posso, infelizmente eu não posso falar o que você pode fazer, mas eu posso falar o que eu faria. Então o que você faria? Olha, primeira coisa, eu sei que você não acredita nisso, porque ele não era crente. Eu sei que você não acredita, mas assim, primeira coisa que eu faria era dobrar o joelho e orar e falar, Deus tem misericórdia, porque o problema é grande. E depois abriria a Bíblia para falar que Deus me orienta, porque eu não sei nem para onde ir. Ele falou, só isso você faz, Fernando? Só isso. Num problema da dimensão do seu, eu dobraria o joelho agora, e falaria, Deus, socorre aqui. E abriria a Bíblia e falaria, Deus me dá uma orientação. E eu vi que ele ficou assustado de saber como é que eu fazia. Aí eu perguntei para ele, você quer fazer comigo? Eu quero. Bom, cortando a história, esse jovem, ele é um cientista nuclear, ele se converteu, aceitou Jesus, foi batizado, eu fiz o casamento dele também. E ele não era da igreja. Nós ministramos na igreja e fora da igreja. A igreja é onde a gente ministra para aprender a ministrar melhor, mas para também ministrar lá fora e com as outras pessoas, e agregar essas pessoas à família. Interessante que todos esses jovens adultos em que a nossa família, e foram vários, que a gente teve acesso, tudo vira tio. Tio, tia, e hoje meus filhos já são adultos, e ainda trato essas pessoas como tio e tia. Eu falo, cara, que tio, é tudo do mesmo tamanho, tudo quase da mesma idade, mas assim, é gostoso ver como Deus opera e vai construindo a família dele, vai estendendo a família dele além da igreja, e fazendo com que a comunidade da igreja cresça e se desenvolva, porque as pessoas sabem que serão recebidas aqui, porque Deus vai nos retribuir. Há uma promessa, o texto diz, promessa, e a promessa de Deus é boa para você, jovem, se você quiser cuidar de um idoso, é boa para você, idoso, se você quiser cuidar de um jovem, é boa para você, família, se você quiser receber um viúvo, uma viúva, um solteiro, adulto, aquele que está entrando na igreja e ainda não tem o seu gênero definido, e você recebe aquela pessoa dentro da família, e através da doutrina e da fé, desse amor de piedade, não de piedade de dó, mas de piedade de amor intensivo, você ajuda aquela pessoa a se encontrar, a se realizar. A igreja é onde nós nos curamos, nos saramos não pela mensagem e nem pelo poder, mas é aquilo que exercitamos de fé entre nós. Eu não tenho poder, eu vou orar por você e pode ter certeza, vai ser uma bênção. Mas a grande dinâmica da fé não está na minha oração, está nas nossas relações. Quando eu me relaciono dessa maneira, a fé circula entre nós e traz cura, libertação, bênção e ajuda. E vem com promessa, e aqui o texto diz assim, promessa da vida presente e da futura. Nem vou entrar na futura, estou falando das bênçãos presentes para vocês. Versículo 9, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Precisa crer. Se o que eu estiver falando aqui você não acreditar, você não vai ter um início desse processo na sua vida, porque tudo vem do crer. Você pode estar me ouvindo aqui agora, hoje à noite, falando assim, eu não acredito, então não vai dar certo. Mas se eu falar que eu acredito vai dar certo? Não, você está falando, eu estou me dispondo a acreditar. E Deus vai comprovar todas essas coisas na sua vida. Eu lembro quando eu me converti, eu era ateu,
né? E eu entendi a mensagem que o pastor falou lá, e eu falei, eu quero saber desse cara que ele está falando. Eu não acredito em Deus, não acredito em palavra de Deus, não acredito em nada disso. Eu quero. Se isso é verdade, eu vou querer. E quando eu voltei para casa, fui para o meu quarto e segui a orientação que o pessoal da igreja tinha me dado, né, de abrir a Bíblia e falar com Deus. Aí eu falei com Deus, eu não acredito no Senhor, não acho que o Senhor exista, tal, está aqui a Bíblia. Se o Senhor existe, então me ajuda a crer, porque eu não acredito. E de repente eu recebi a visitação do Espírito Santo na minha vida e me converti naquela noite. Precisa querer. Se você não quiser, não vai ter jeito. Não estou falando que você precisa acreditar. Você vai acreditando, mas você tem que abrir a porta do teu coração para aquele que naquela noite está batendo hoje, para despertar em você uma fé que você nunca teve e que você busca tanto. A sua fé você tem depositado em coisas erradas, em coisas fúteis, coisas desse mundo. E a nossa fé nós devemos depositar em Deus e confiar no Senhor. Eu lembro que alguns jovens às vezes nos procuram, olha, eu queria saber qual é a profissão. Que profissão eu devo ter? Porque eu e ele, a gente sempre trabalhou na área de consultoria, né? Então, às vezes, alguns jovens nos procuram. Então, mas o que você acha? Meu pai acha isso, a minha mãe acha aquilo, eu penso aquilo, o mercado está assim, eu deixo eles falarem, né? Depois que eles falam tudo, né? Traz a análise mercadológica, trazem a expectativa dos pais e das mães e de todo mundo. Eu falo, legal, cara, estou vendo que você está bem informado, mas assim, você já perguntou para Deus o que Ele quer? Qual é a vontade de Deus? Não. Então, vamos começar por aqui. E a vida daquele jovem toma uma nova perspectiva da missão que ele tem. Não é que eles se tornam missionários ou vão para o seminário. Lembra, nós vamos na formatura de uma menina que, bem novinha, acho que ela entrou na universidade com 17 anos, mas antes de entrar na universidade, ela está naquele dilema, o que eu faço? Meu pai quer que eu seja médico. Aí ela veio me procurar e falei assim, mas assim, você já perguntou para Deus qual é a missão da sua vida? O que você quer? Ela falou, eu converso com Deus, mas assim, você sabe o que seu pai quer, sua mãe quer, o que você entende que o mercado é interessante, e ela tinha uma tendência, né, de fazer uma certa faculdade. Eu falei, mas você já falou com Deus assim, o que Deus quer? Ela falou, de verdade não. Então vamos fazer isso. Deus, qual é a missão que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? E aquela menina, acho que na época eu devia ter 16, 17 anos, orou assim e decidiu por uma carreira que os pais não tinham perspectiva, que ela não tinha imaginado, e agora ela está se formando na Faculdade de São Francisco, lá da USP de São Paulo, como advogada. E ela continua com essa mesma perspectiva, que missão Deus tem para a vida dela. E ela não se tornou missionária, não se tornou seminarista, não. Ela sente que ela está na missão de Deus dentro dessa função para cumprir o seu papel. Quando eu olho para esse texto e vejo que Paulo orienta a Timóteo a trabalhar com as famílias e os valores familiares, a desenvolver esses relacionamentos sadios. Quando você vai para o versículo 12, ele diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eram as características que Paulo esperava que Timóteo desenvolvesse. E aí o versículo 13, ele coloca assim, até a minha chegada, dedique-se o quê? A leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, e não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Quem são os presbíteros? São os irmãos da igreja, os líderes da igreja que têm um papel fundamental na vida de todos nós. Hoje ninguém mais procura o pastor para uma orientação, só procura o pastor por um problema. Ninguém vem perguntar para o pastor, às vezes assim, com quem eu devo me casar, ou com quem eu devo fazer, ou o que eu devo estudar. Só depois que se esborrachou na vida, vem buscar o pastor me ajuda. Sabe, os presbíteros são aqueles que têm a preocupação com a sua vida, e vão ajudar você, e vão orientar você, segundo
propósito de Deus, não segundo o propósito dele ou o que ele pensa, mas daquilo que Deus tem para você. E Timóteo foi, com a imposição de mãos dos presbíteros, orientado, ajudado, abençoado. E ele deveria permanecer na leitura da Bíblia, na exortação e no ensino. E ele diz assim: dedique-se inteiramente a isso, versículo 15, dedique-se inteiramente a elas, porque você vai ver o progresso na sua vida, você vai ver como você vai bem na sua vida. Bom, nós estamos falando de muitas coisas, e a coisa mais importante que eu gostaria de deixar essa noite com vocês aqui, é que nós somos uma família. Você gosta de mim ou não, nós somos família, tá joia? Você queira ficar comigo aqui ou não, vocês vão ter que ficar comigo, porque nós somos família. Mas como família, a gente não só se suporta um ao outro, mas a gente suporta um ao outro, ajuda um ao outro, abençoa um ao outro, quer o bem um do outro. Já viu que às vezes a gente tem mais facilidade de chorar, às vezes, com aqueles que choram, mas não temos capacidade de nos alegrarmos com aqueles que se alegram, aqueles que têm vitória, aqueles que vão bem. Sabe, nós somos uma família. Quando alguém na minha família consegue uma grande vitória, todos nós nos alegramos. Quando alguém na minha família se entristece por alguma coisa, todos nós nos entristecemos. Nós temos que ter um mesmo sentimento, um mesmo espírito, um único Deus, um único batismo. E nós somos batizados na família de Deus. Jesus nunca tratou Deus sem ser como Pai. E não só como Pai, mas como Abba Pai. E Deus nunca tratou Jesus como simplesmente alguém enviado, mas como filho. E é assim que Deus nos trata, como filhos. Você é filho e filha de Deus. Ele conhece o teu coração e quer regenerar a sua fé, a sua doutrina e a sua vida, para que você possa se tornar uma grande família, se importando com alguém e permitindo que alguém se importe com você, entendendo a importância desde a criança até o mais adulto, nessa relação familiar, e nos desenvolvermos para isso. Eu espero que tenha uma escola bíblica sobre família para as crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os nossos adultos, porque não é só adulto que precisa de ministério de família. O adulto já está esborrachado. Pouca coisa resolve mais do que... Não, estou brincando, claro que resolve, né? Mas assim, o jovem tem a chance de acertar mais, de se resolver mais, de ir mais à frente do que nós. Que nem quando eu olho para o meu filho, e eu tenho orgulho dele, e vejo que ele é um pai melhor do que eu fui, e eu me emociono de ver como ele lida com as meninas, com as crianças, e se envolve. Falo, cara, na minha época eu só trabalhava. Me envolvia tão pouco emocionalmente com os meus filhos, que a minha esposa sabe me ajudar, me alertar, me mostrar, me chamar a atenção para que eu acordasse e fizesse alguma coisa tal. Os meus filhos não, naturalmente eles já vivem essa dinâmica, e eu falo, eles são melhores pais. Meu filho é melhor pai do que eu fui. E isso é gostoso. Nós queremos que as nossas crianças e os nossos jovens possam ser melhores famílias do que nós somos. Mas isso não quer dizer que eu não possa ser melhor agora. Porque ainda hoje, como vô, eu ainda estou aprendendo a ser família, a fazer parte da família, entender o meu papel na família. E quem me ensina? Olha, desde as minhas netas, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, o meu pastor, a minha igreja, as conferências que eu vou como família, pessoas que eu encontro na igreja de Jesus, como vocês aqui, que nos recebem de uma forma, e fala, cara, que coisa magnífica. E isso me contagia a fazer isso com outras pessoas. Família é isso. Claro, precisamos crescer, precisamos ter departamentos, precisamos ter ministérios, mas tudo isso tem que facilitar a nossa união, facilitar a nossa comunhão, facilitar o nosso processo de, sermos um em Cristo, não separados em Cristo, departamentalizados em Cristo, mas uma grande família em Cristo. Por isso, quando a gente vê uma criança, a gente vai, abraça, beija, com todo cuidado, com todo respeito.
Quando a gente vê um jovem, tanto moço como moça, solteiros, adultos, que estão buscando ainda a resposta e o caminho para a sua vida, a gente vai, abraça, respeita, convida, traz para junto. Ou uma pessoa que está vivendo uma situação de viuvez, que às vezes é discriminada, que deveria ser ao contrário, né? A igreja primitiva, a forma deles tratarem os viúvos, as viúvas, era de uma forma integral, de assimilar como família, de preocupação em todos os aspectos. Quer dizer, mas não é só isso. Existem aqueles que estão solteiros, estão isolados, estão separados, estão distantes, estão perdidos na vida, e o nosso mundo se caracteriza muito por isso. E o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade precisa de igrejas fortalecidas, não só na doutrina e no conhecimento, mas na fé, na prática de todas essas coisas. Me sinto honrado de poder estar falando sobre família para vocês. E a nossa mensagem é que família é tudo. Família é igreja. Família é isso que nós estamos aqui. Estamos num momento juntos, numa sala de jantar. Mas assim, a nossa relação e o nosso cuidado deve ser contínuo. Fora do templo, fora da casa, nós continuamos família e devemos nos importar um com o outro. Que Deus possa nos abençoar, para que você possa entender como você é importante dentro dessa família. O ministério de família não é só para os casais maduros, é para os solteiros, para os adolescentes e para as crianças e para os adultos já com idade avançada. Todos nós somos importantes nessa grande família de Deus. E essa família tem que ser fundamentada, sem dúvida, na doutrina, na sã doutrina, mas também na fé. Fé piedosa, fé de amor, que pratica e exercita. E a nossa oração é para que os irmãos possam continuar sendo uma família cada vez maior. Uma família estendida à nossa sociedade, à nossa cidade, mas entendendo assim que o nosso papel não é fazer por fazer. Nós fazemos para nos unirmos. Nós fazemos para sermos um. Nós fazemos para sermos um no Pai, um no Filho, um no Espírito. Um só batismo. E o objetivo é sermos melhores uns com os outros e conhecermos mais a palavra de Deus.